mas é como meninos, como filhos imaturos. A gente inicia 1 João capítulo 2. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade então ao estudo da carta de 1 João. Nós já chegamos no capítulo 3, hein? Glória a Deus. Chegamos no capítulo 3. E hoje nós vamos expor do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Semana passada o diácono Leandro, falou a respeito do ataque que muitas vezes a igreja recebe por conta das heresias que são levantadas. E isso não é uma realidade somente do tempo que João escreveu, mas é uma realidade muito atual. E de alguma forma a igreja precisa estar sempre alerta, sempre com os olhos abertos e oferecer defesa da nossa fé e ter esse discernimento em relação às doutrinas, aos ensinos que nós ouvimos, que nós recebemos. Amém? E hoje nós vamos falar de um assunto bem particular que o apóstolo João trabalha nesses 10 versículos que nós vamos ler, tá? Eu coloquei assim o título de Os Filhos de Deus versus o Pecado. Amém? Vamos ter uma luta hoje entre os filhos de Deus e o pecado. Vamos ler. Todos acharam aí? 1 João 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. O que nós vemos aqui? Eu quero só lembrar a vocês que João, de alguma forma, ele tem um duplo propósito enquanto ele escreve essa carta. O primeiro propósito que já foi desenvolvido durante todo esse tempo é a defesa ou a argumentação contra o gnosticismo. Eles pregavam certo tipo de doutrinas erradas e João vai e debate essas ideias. E ele confronta essas ideias com os argumentos que ele expõe na carta. Mas tem outro propósito conjunto, que é estabelecer o alicerce, a base para a vida cristã. Juntamente, enquanto ele defende a doutrina da fé, a doutrina de Jesus Cristo, ele também finca as estacas de uma vida cristã. Ele está dizendo, é desta forma que devemos viver a vida cristã. Esses são os princípios que nós jamais devemos esquecer. Então, de alguma forma, ele entende que fortalecendo
a igreja, eles vão conseguir entender qual é a verdade e não ser influenciados por aquilo que os falsos mestres estavam querendo introduzir dentro da igreja. Isso funciona para os nossos dias de hoje. Quanto mais fortalecidos em Deus, então mais força você terá de resistir o mal, amém? Quanto mais conhecimento vocês têm da verdade, então mais fácil será para vocês identificar o que é falso, né? Uma das coisas eu sempre falo, eu dou esse exemplo, quem tem, por exemplo, trabalha nos caixas do banco, para identificar notas falsas, eles não ficam estudando, essa nota aqui é falsa, essa aqui também não. Eles simplesmente no treinamento deles não têm contato com nada que é falso, só com notas verdadeiras. Para quê? Para que quando apareça uma nota falsa, eles imediatamente já vão saber identificar que não faz parte daquilo que eles estão acostumados a mexer, né? Então, quanto mais contato com a verdade, mais fácil será identificar o que é falso. Amém? E aqui também nós vemos que esses dois propósitos andam juntos. Enquanto ele argumenta contra os gnósticos, ele fortalece a fé dos irmãos. E 3 argumentos aqui são apresentados no capítulo inteiro. Vamos falar do capítulo 3 inteiro. O primeiro é o argumento moral, que é do 1 até o versículo 10. Logo ele dá um argumento social, do 11 ao 18, e um argumento doutrinário, do 19 até o 24. Então, de alguma forma, ele está dizendo, com esses 3 argumentos, eu estabeleço a base da fé da igreja, né? Então, nós vamos tratar hoje do primeiro argumento, que é o argumento moral. Ele fala a respeito do comportamento da vida moral dos irmãos, diante de Deus e diante das pessoas. Amém? Estamos aqui? Então, vamos desenvolver esse assunto. Quando nós falamos de esse argumento moral, nós vamos nos basear em 3 verdades. Então, esses 10 versículos, nós vamos dividir em 3. Em três verdades que vão nos ajudar a compreender melhor aquilo que o apóstolo João estava querendo ensinar à igreja nesse tempo. Primeira coisa, nós vamos falar do versículo 1 ao 3. Qual é o tema principal desses 3 versículos? O grande amor do Pai. O grande amor do Pai. Amém? Agora, a importância, queridos, do amor do Pai, entendendo que nós estamos aqui entre a vida moral do Filho de Deus frente ao pecado, né? O amor do Pai é essencial para que seja um motor que nos leve a viver uma vida pura e santa diante de Deus. Porque Deus nos ama de tal forma que nós devemos corresponder a esse amor, amém? Então, primeira coisa que ele diz acerca do amor, ele diz que esse amor deve ser percebido no primeiro versículo. Vede quão grande amor, amém? Ou vejam quão grande amor. E esse vejam é um chamado de atenção, dizer prestem atenção ou percebam o amor de Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode resgatar é que o amor pode estar sendo manifestado em nossa vida, mas nós não estamos percebendo isso. Às vezes não é somente problema de quem dá ou quem ministra amor, né? Senão da outra parte que recebe, que não há uma percepção daquele amor, né? É como a voz de Deus: Senhor, não, o Senhor não fala comigo, o Senhor está em silêncio. Não, o Senhor está em silêncio, você não está ouvindo, tá? O Senhor está em silêncio, você não está disposto a ouvir, né? Às vezes nós temos dificuldade de perceber o amor. E o que o apóstolo João está falando, primeira coisa chamando a atenção: percebam o amor de Deus, enxerguem o amor de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós focamos tanto nas coisas negativas em nossa vida, que nós temos uma certa dificuldade de enxergar o amor de Deus quando tudo está difícil. Sendo que a disciplina, irmãos, faz parte do amor. Amém? Quantos creem nisso? O livro de Hebreus diz que o pai que ama o seu filho, o que ele faz? Castiga, disciplina, açoita, né?
Porque é uma forma de amor corrigir o seu filho. Amém? Então, primeiro que o amor de Deus, ele deve ser percebido. Nós devemos perceber o amor. E ele diz, quão grande amor. Então ele está chamando a atenção da igreja para a magnitude do amor de Deus. Olha, o amor de Deus é grande. Mas essa palavra quão grande, ou essa expressão quão grande, não se refere somente à magnitude, à grandeza do amor, senão também à peculiaridade do amor. Ele está dizendo, o amor é grande, o amor de Deus é grande, mas também o amor de Deus é único. Amém? O amor de Deus é grande, mas ele também é único. Não existe nada que se compare ao amor de Deus. Não existe o amor de alguém, de uma pessoa ou de algo, né, que possa se comparar ao amor que o Senhor nos oferece, ou aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Segunda coisa, ele diz que ele concedeu esse amor. Ele concedeu esse amor, ou ele manifestou esse amor a Deus. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai. Amém? Quantos creem que esse amor foi concedido a nós? Glória a Deus por isso. E esse amor foi um presente, esse amor foi manifestado ao homem, ao ser humano, a nós como filhos. E aqui nós vemos ele relatando de como esse amor se manifestou, pelo menos 3 fatos que nos mostram que esse amor do Pai se manifestou a nós. 3 fatos. O primeiro, que nós fomos chamados filhos de Deus. Aqui ele diz, né? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, vírgula. Em outras versões, literalmente, são 2 pontos. Querendo dizer que a forma que nós vemos, ou a forma que se mostra esse amor a nós, é através do que ele cita em seguida. Então, primeiro que ele diz, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados de filhos de Deus. Isso parece muito com João 1. Versículo 12, com o Evangelho de João, quando ele diz, né, que ele nos deu o direito de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Amém? Agora, ele está falando do passado. Nós fomos chamados. Outrora nós éramos filhos da ira de Deus, nós merecíamos o pecado, merecíamos ser condenados, mas mesmo assim ele nos chamou de filhos. Amém? Quantos dão graças a Deus por isso? Glórias a Deus. E ele diz aqui, olha que linda essa frase: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nós fomos chamados de filhos de Deus. O mundo não nos conhece, quem nos conhece é o céu. Amém? O Senhor sabe perfeitamente quem é você. Deus sabe perfeitamente quem é seu filho. Nós fomos chamados filhos de Deus. Irmãos, você é filho e isso é fato. Ninguém pode tirar isso de você. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós falamos do passado, ele diz que fôssemos chamados. Ele está dizendo ou explicando o termo filho a partir da adoção. A partir da adoção. Uma vez eu lembro que eu preguei a respeito da adoção, né? Que nós somos filhos adotados. Depois do culto uma irmã veio falar comigo: pastor, não acredito, a gente é adotado. Eu falei, sim, mas é motivo de alegria, não é motivo de tristeza. Na verdade, nós éramos órfãos. Não tínhamos pai, né? E ele nos adotou. Então hoje nós temos essa filiação, nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, amém? Então a adoção mostra a grandeza da graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou e mesmo não merecendo, Ele nos trouxe para perto e nos chamou de filhos. A adoção nos dá o privilégio de ser filhos. E a adoção era bem conhecida, né, no Império Romano.
E uma pessoa, por exemplo, que era adotada, ela perdia todos os direitos da sua antiga família. E ela ganhava, obviamente, todos os direitos da sua nova família. Eu quero que você pense isso em relação a você. Tudo que faz parte do teu passado, a condenação que você merecia, a morte que você merecia, o salário do pecado que você merecia, você já não tem mais esses direitos. Agora você tem vida eterna, agora você é filho de Deus e você tem todos os direitos da sua nova família em Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Segunda coisa, em relação à evidência de que Ele nos concedeu esse amor, é que nós podemos nos apropriar dessa filiação. E aqui nós vemos no versículo 2, que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, né? Então já não está falando do passado, está falando do presente. Agora somos filhos de Deus. Então você, como assim, o filho do versículo anterior não é o mesmo filho do versículo 2? E eu vou dizer para você, tem essas duas formas de filho e tem mais uma. Nós somos filhos de Deus de três formas. Nós somos filhos de Deus na criação, amém? Somos criaturas de Deus. Somos filhos de Deus por adoção, porque Ele nos adotou, e somos filhos de Deus por geração, porque Ele nos gerou, porque nós fomos regenerados em Cristo, que isso acontece quando você nasce de novo. Então, de três formas você é filho de Deus. Então você é filho no passado porque Ele te adotou, e você é filho agora no presente porque através do arrependimento e do novo nascimento você se apropria dessa filiação. Você diz: agora eu sou filho de Deus. Embora Ele tenha me chamado de filho no passado, hoje eu tomo posse dessa filiação na minha vida. Eu vivo como filho. Eu vivo a minha vida sabendo e tendo a certeza de que eu sou filho. Amém, irmãos? Estamos aqui? E depois, né? Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então agora fala do futuro. Fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Então, terceira forma que nós vemos como o amor de Deus se manifesta em nossa vida é que nós seremos como Ele quando Ele voltar. Glória a Deus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, esse se manifestar está falando da sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Então está falando do passado que fomos adotados, não está falando do presente que conseguimos nos apropriar dessa filiação, e está falando do futuro, porque um dia nós seremos glorificados, porque nós ainda não conseguimos enxergar o que chegaremos a ser, mas temos a certeza que o veremos como Ele é. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Em relação a isso, do futuro, John Stott diz assim: nossa filiação é real, mas não é visível ainda. O que somos não aparece para o mundo agora, né? Que nem ele falou no versículo anterior. O mundo não nos conhece. Então o que somos não aparece para o mundo agora. O que seremos não aparece para nós ainda. Amém? Aparecerá depois nós saberemos o que haveremos de ser na presença do Senhor. Amém? Então, resumindo, queridos, vamos por ordem. Nós falamos a respeito dos três versículos, estamos falando dos 3 versículos primeiros, acerca do grande amor de Deus. Falamos que o grande amor de Deus precisa ser percebido, né? Segundo, que Ele nos concedeu esse amor. E que existem 3 evidências que nos mostram isso. E em terceiro lugar, agora, o grande amor de Deus deve ser correspondido. O grande amor de Deus deve ser correspondido. Isso nós vemos no versículo 3 aqui. Vamos ler aqui o versículo 3.
E qualquer que nele tem esta esperança. Qual a esperança ele está falando? De que um dia ele voltará e que nós o veremos. Amém? Essa esperança. O que ele falou no versículo 2. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, queridos, olha aqui, né, que tem aquela briga escatológica, né? Se ele vem antes da tribulação, depois, no meio, se o arrebatamento é o mesmo evento que a segunda vinda de Cristo, e uma série de coisas, né? E de linhas teológicas. Independente do que um dia descobramos a verdade, uma coisa é fato: isso vai acontecer. Amém? Ele vai voltar pela sua igreja. Nós não sabemos quando, mas ele vai vir. Então isso é um fato. Outra coisa que é fato é que nós devemos nos preparar para isso. Nos preparar para isso. Se ele vem, independente se ele vem, se a gente vai passar pela tribulação, vai ficar a metade da tribulação ou vai só no final, independente disso, irmão, eu preciso me purificar enquanto ele vem. Então existe isso, ou deve existir esse pensamento na igreja. Independente de quando aconteça, de como aconteça, a minha atitude em relação à vida de Cristo é de preparo, é de purificação, é de saber que Ele vai me encontrar servindo a Ele, amando Ele, consagrado a Ele, devoto a Ele, amém? Então, se eu tenho certeza que Ele voltará, então será que eu estou preparado para isso? Se Ele voltasse hoje à noite, se Ele voltasse amanhã, o que seria de nós? Amém? Então, queridos, aqui ele está dizendo: qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Então, a purificação é uma responsabilidade individual. Nós devemos viver uma vida em santidade, devemos viver uma vida pura diante do Senhor. Por que ele faz menção? Volta a dizer acerca do contexto. Porque os gnósticos falavam que através dos rituais místicos eles conseguiam essa purificação. Ele está dizendo não é uma purificação através ou por intermédio de rituais místicos. Na verdade, é uma conduta. Na verdade, é uma purificação moral. É uma vida com Deus, é algo que devemos fazer todos os dias. É com atitudes, é como nossa forma de viver, que nós nos purificamos, assim como Ele é puro. Amém? Literalmente, a palavra pureza significa livre de mancha moral. Livre de mancha moral. Então, o que ele está dizendo: se cuidem enquanto vocês têm essa esperança, ou esperam que Ele venha, se purifiquem. Vivam em santidade para Deus. Você já sabe que é a garça, aquela ave, né, que tem as perninhas compridas, né? Ela anda na lama, irmãos. Anda no lamaçal, mas ela não suja as suas penas. É essa vida que nós devemos ter como cristãos. É ser igual a garça. A gente andar na lama porque a gente está no mundo. Tanto é que Jesus diz: não peço que os tires do mundo. Então a intenção de Deus não é que você viva numa bolha ou separado do mundo, senão que você faça parte do mundo, mas que você seja igual a garça, que você ande no lamaçal, mas não suje as suas penas, que você consiga andar e viver em santidade mesmo na corrupção desse mundo. Que Deus nos mantenha santos diante dele, amém? Glória a Deus. Vamos ao segundo ponto, a segunda verdade. A segunda verdade. A primeira, falamos que era a respeito do grande amor de Deus. Do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos falar acerca da natureza do pecado, que é outra verdade que precisamos entender. A natureza do pecado. Amém? Do versículo 4 até o versículo 6. E eu quero que você veja como o apóstolo João, ele gosta de fazer esses contrastes, né?
Ele acabou de falar de purificação, de Deus é puro e nós devemos ser puros também. E ele no versículo 4 imediatamente já fala do pecado, né? Olha aqui. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outras versões vocês vão encontrar, em vez da palavra iniquidade, transgressão. Alguém tem essa versão aí? Na NVI, se eu não me engano, tem também, né? Em transgressão, ou transgredir, exatamente. Agora, veja aqui, primeiro que nós vemos, o primeiro princípio desse ponto número 2. Qual é a essência do pecado? A essência do pecado. A essência do pecado é a iniquidade, ou a transgressão. E é interessante entender esse ponto, irmãos. É interessante entender esse ponto, porque o pecado, ele não é apenas uma falha negativa em nossa vida. O pecado não é somente uma prática da injustiça, ou a falta de retidão. Na verdade, o pecado é uma ativa rebelião contra a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque essa palavra iniquidade ou transgressão literalmente significa ilegalidade ou rebelião. Ilegalidade ou rebelião. Então o que ele está dizendo? Qual é a essência do pecado? Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Significa que a raiz do pecado é a iniquidade. E os pecados são simplesmente a manifestação de um único pecado, que é a rebelião, que é a iniquidade. É o que aconteceu no Éden, por exemplo. Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Eles desobedeceram às ordens de Deus. Isso é rebelião. E essa é a raiz do pecado. Dali vem os outros. Vocês estão entendendo isso? Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, presta atenção. Os pecados são os frutos. Os pecados são os frutos. Mas o pecado é a raiz. Pois qualquer que seja a atitude exterior do pecador, sua atitude interior é a rebelião. Amém? Qualquer seja a manifestação externa do teu pecado, a raiz interna dele é a rebelião. Você comete um pecado sexual, você mente, você rouba, ou qualquer tipo de pecado, todos eles têm uma única raiz, que é a rebelião. Então ele está dizendo, a essência do pecado é a rebelião. Porque o pecado é iniquidade. O pecado é rebelião. Amém? Estamos entendendo isso? Então, se a gente pudesse definir o pecado baseado nesse texto, nós poderíamos dizer que o pecado é a quebra de um código. Isto é o quê? A desobediência ou a rebelião contra a vontade de Deus ou contra a sua lei, que ele explica logo em seguida. Então a iniquidade é a raiz do pecado. Eu menti, mas eu menti porque eu me rebelei contra a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Estamos aqui, todos vivos? Amém. Isso no versículo 4. Isso no versículo 4. Versículo 5, nós vemos a ação do pecado. A ação do pecado. Veja aqui. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então veja, o propósito de Cristo vir foi tirar os nossos pecados. O propósito da primeira vinda de Cristo foi tirar os nossos pecados. Amém? Se Jesus veio para tirar ou para remover o nosso pecado, então a ação do pecado é justamente insurgir-se contra a vontade de Deus, rebelar-se contra a vontade de Deus, levantar-se contra a vontade de Deus.
Essa é a ação do pecado. Faz o homem se levantar contra Deus. Independente do fruto externo. Independente de como esse pecado se manifestou. Mas a raiz é justamente se levantar contra Deus. Essa é a ação do pecado na vida do homem. Estamos entendendo? Agora, irmãos, se Cristo veio para remover os nossos pecados, é correto mantê-los em nossa vida? Criá-los, ter o pecadinho de estimação, né? Não. O correto é lutar contra eles. É lutar contra o pecado. Essa deve ser a nossa luta diária. E o Espírito Santo nos ajuda a vencer, amém? Todos os dias. Glória a Deus. No versículo 6, nós vemos a incompatibilidade do pecado em relação àquele que permanece em Cristo. Em outras palavras, o pecado é incompatível com o cristão, ou com aquele que permanece em Cristo. Versículo 6, qualquer que permanece nele não peca. Amém? Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. E aí ficou complicado, né, irmãos? Ficou complicado, porque quem não peca? Tira a primeira pedra. Então, não é tão fácil. O que o apóstolo João está dizendo, que o pecado, presta atenção nisso, o pecado surge quando nós não permanecemos em Cristo. O pecado surge quando você não permanece em Cristo. Você dá espaço para o pecado florescer quando você não permanece em Cristo. Amém? É por isso que ele é tão radical a dizer, basicamente, que é impossível permanecer em Cristo e ao mesmo tempo permanecer no pecado. É impossível permanecer em Cristo e você permanecer no pecado. Então, na verdade, não está dizendo que não peca, que ele é impecável. Está dizendo que aquele que permanece em Cristo não permanece no pecado. Ele pode até pecar, mas não permanece nele. Amém? Estamos bem? Estamos bem? Agora, por que é tão importante entender isso? É extremamente essencial, porque o mundo tem a sua própria definição de pecado. O mundo fala que o pecado é aquele probleminha psicológico que você tem. O mundo fala que o pecado é um deslize, sabe? Uma falha. E o conceito, a própria palavra grega para pecado, é literalmente errar o alvo. Errar o alvo, que era a palavra que era utilizada justamente no tiro ao alvo. Se alguém errava o alvo, pecou. Então, para os gregos, presta atenção no que eu vou dizer, para os gregos o pecado era simplesmente uma falha de cálculo. E João se opõe radicalmente a isso. Ele diz, eu não concordo com isso. O pecado não é uma falha de cálculo. O pecado tem uma raiz muito mais profunda. É uma rebelião contra Deus. O pecado é intencionalmente levantar-se contra a vontade e contra a lei de Deus. Então não é uma falha, não é um erro de cálculo. Não, é muito mais profundo do que isso. É o coração do homem se levantando contra Deus. É a vontade do homem prevalecendo acima da vontade de Deus.
Então ele está dizendo, as consequências do pecado são muito mais graves do que simplesmente pensar que é um erro de cálculo. Um deslize, é uma falha, um probleminha. Não é tão fácil assim. É um problema do coração, e se é um problema do coração, ele precisa ser tratado. É por isso que é muito mais fácil dizer, esse aí tem demônio, está possuído, isso aí do diabo. Irmãos, é muito mais fácil dizer que é demônio, porque o demônio você expulsa. É difícil de dizer que é pecado, porque o pecado tem que necessariamente te levar ao arrependimento, e isso não é fácil. Se você reconhece que é pecado, então você vai ter que se arrepender e permitir Deus tratar o teu coração, e isso muitas vezes leva tempo. Então não é tão fácil dizer, eu falhei, eu pequei, não. O apóstolo João está dizendo, cuidado com esse conceito. É por isso que ele defende isso, e ele explica de uma maneira muito clara. O pecado é isso, isso e aquilo que acabamos de ver. É iniquidade. E iniquidade é rebelião contra Deus. E isso é grave, muito grave. Amém? Estamos aqui? Que Deus nos livre disso, amém? Em nome de Jesus. Terceira parte. Então nós falamos, só resumindo, do versículo 1 ao versículo 3, falamos do amor do Pai. Do versículo 4 ao versículo 6, nós falamos da natureza do pecado. E do versículo 7 ao versículo 10, nós iremos falar acerca dos nascidos de Deus. O nascido de Deus não pratica o pecado. Amém? Então ele explica acerca do amor, ele explica acerca do pecado, e ele diz agora, vamos na prática. Vamos na prática. O Filho de Deus não pode praticar o pecado. E aí ele dá uns argumentos maravilhosos. Apesar que nós vemos aqui, do 7 ao 10, que ele utiliza muito de repetição, né? Eu li no comentário uma vez que, a gente estava lendo junto, né? Que João repetia muito as suas palavras porque já estava velhinho demais, né? Então, é uma escrita de um vovô, né? Idoso, né? Para os seus filhinhos na igreja. Mas eu acredito que essa repetição, esse paralelismo que ele utiliza é intencional. É intencional, ele tenta reforçar uma verdade que ele pode ter dito anteriormente, mas ele reforça para que haja um entendimento e isso leve a uma prática, né? Amém? Por exemplo, você tem aberto ali no capítulo 3, nós vamos por exemplo, leia o 8. Quem pratica o pecado é do diabo, né? Ele é parecido com o início do versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Não é verdade? O 8, na segunda parte, por exemplo, o diabo vive pecando desde o princípio. Ele parece com o versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Né? O 6, por exemplo, qualquer que permanece nele não vive pecando. Parece com o 9 parece com o 6 que nós vemos. Qualquer que permanece... cadê o 9? O 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele parece com o 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Não é verdade? Então parece que ele está repetindo o mesmo ensinamento. Mas ele, no finalzinho, ele coloca um adicional que faz toda a diferença. Amém? Então, primeira coisa, nessa terceira parte, podemos dizer que a prática da justiça é a verdadeira imitação de um Deus justo.
A prática da justiça é a verdadeira imitação de um Deus justo. Veja aqui no versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Filhinhos, ninguém vos engane. Por quê? Porque tinha uns fazendo, enganando eles, que não era necessário praticar a justiça. Lembram? Que a gente já reforçou bastante isso. Que simplesmente o conhecimento, os rituais, sabe? Que não é necessário, o pecado não nos atinge. João volta a reforçar essa verdade. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Não tem outra forma de ser justo, não. Amém? Diferente da justificação, que é pela graça de Deus. Mas somos justos porque praticamos a justiça. Então, como imitamos a um Deus que é justo? Praticando a justiça, a retidão. Novamente, ele foca na parte moral. Devemos ser justos. Nós entendemos que quando falamos de santidade, é santidade para com Deus, mas justiça para com os homens. Amém? Somos santos para com Deus, mas você é justo diante das pessoas. E devemos praticar a justiça. Assim nós imitamos a um Deus que é justo. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, a prática do pecado, e aqui João é literal, ele não tem papo na língua, né? A princípio achamos que João estava meio que tratando muito bem os irmãos, né? Filhinhos, amados. Mas aqui, ele vem na lata. A prática do pecado é a mesma coisa que se identificar com o diabo. Amém? Olha aqui. Quem comete o pecado é do... Ele não manda recado com outro. Amém? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o que ele está dizendo? Quem pratica o pecado do diabo. Quem pratica o pecado se identifica com ele. Então, contrastando com o versículo anterior, ele está dizendo: quem pratica a justiça é filho de um Deus justo, mas quem pratica o pecado é filho do diabo. Pronto. Ele não tem cinza para ele, ou é preto ou é branco. E ele faz isso durante toda a carta, né? Ele não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Amém? Estamos aqui? Glória a Deus. Terceiro, no versículo 9. A prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. É impossível para os filhos de Deus. Olha o que diz aqui, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E aqui, irmãos, deixa eu explicar para vocês, porque muitos dizem que esse versículo é uma contradição de João, quando comparado com outros textos da própria carta, como por exemplo, se nós voltamos ao capítulo 1, rapidinho, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então ele está dizendo, ninguém pode dizer que não peca. Não é verdade? Só que aqui, no versículo 9 do capítulo 2, está dizendo de que o nascido de Deus não pode pecar. Então muitos atacam João falando assim, está se contradizendo João. O cristão pode ou não pode pecar? Isso.
Exatamente. Isso. Exatamente. E essa é a grande diferença, né? Essa é a diferença. É justamente isso. É você pecar e outra coisa é permanecer no pecado. E é isso que ele está dizendo. Não é que o cristão ou aquele que é nascido de Deus não peca. Ele peca. Ele peca. Só que aquele que é nascido de Deus não pode permanecer na prática do pecado. Essa é a diferença. Nós vamos pecar sempre. Mas você não pode permanecer nesse pecado. É tão enfático que assim, você vai pegar primeiras duas frases, primeiras duas linhas, Aham. para ali, é uma confusão toda, né? Sim, então, por isso que eu expliquei isso. Aí você continua e termina. Sim. E a sua semente permanece. Exatamente. Então, uma coisa é você pecar e outra coisa é você permanecer no pecado. Então, na verdade, não há contradição alguma, senão o termo que ele utiliza é diferente. E aqui o comentarista Simon Kistemacher, ele explica de uma forma mais técnica, né? Ele diz, no grego, o verbo pecar expressa ação contínua e não uma única ocorrência. Amém? Então, quando ele diz que ele não peca, não está dizendo que ele nunca peca, senão está dizendo que ele não continua no pecado. Não está falando de uma ocorrência isolada, sabe? Ele pecou uma vez. Isso aí a gente nunca vai se livrar disso. Mas nós não podemos permanecer nesse pecado. Amém? Então, realmente o que João está dizendo é que o crente não pode praticar o pecado como um hábito. Tanto é que em outras versões, por isso que é muito importante... Não peca habitualmente, perfeito. É por isso que a versão, irmãos, da Bíblia é muito importante, viu? É muito importante. Se eu não me engano, a versão na NVI diz literalmente vivendo em pecado. Então aí já dá um entendimento muito mais claro. Não é de pecar, não, é de viver no pecado, que é uma prática habitual, né? Eu gosto muito da NVI porque eu considero uma das traduções, embora não seja totalmente literal, mas ela considera muito a nossa língua, né? A língua de cada país onde ela é traduzida. Então isso dá um entendimento muito melhor do que a palavra. Amém? Mas é só um parênteses. Amém, irmãos? Estamos aí? Agora, ele não simplesmente diz que o cristão que nasceu, ou que é nascido de Deus, não deve permanecer no pecado. Ele não somente diz isso, senão ele diz por quê. No mesmo versículo 9, ele dá duas razões, né, pelas quais os filhos de Deus, ou os nascidos de Deus, não podem viver na prática do pecado. E a primeira é justamente aquilo que o pastor Nino reparou. Porque a semente de Deus permanece nele. Porque a semente de Deus permanece nele. E essa palavra, irmãos, semente é literalmente, no grego, a palavra esperma. E o Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, João usa aqui o quadro da reprodução humana. O sêmen carrega a vida e transfere as características paternas. Portanto, os que são filhos de Deus herdam a natureza de Deus. Amém? E isso é comprovado em 2 Pedro 1,4, diz que nós temos a natureza de Deus. Amém? Então, quando ele está falando que a semente permanece nele, está falando que as características do Pai permanecem em nós. Por isso nós não podemos viver na prática do pecado. Amém? E a segunda razão, ele diz, não pode pecar porque é nascido de Deus. Essa é a segunda razão. Segunda razão, por causa do novo nascimento. Então, como nós nascemos de Deus, então nós carregamos a imagem de Deus. A imagem de Deus. Amém?
1 Pedro 1, perdão, 1 Pedro não, 2 Pedro 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Nenhum cristão é impecável, olha essa frase. Nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não peque de modo habitual. Amém? Que Deus nos ajude. Glória a Deus. E por último, acabamos, irmão, terminamos. Terminamos. Por último, versículo 10, vamos ao versículo 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles são reconhecidos por suas obras, viu? Tanto os filhos de Deus como os filhos do diabo são reconhecidos por suas obras. Preste atenção aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de Deus. Perdão, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Em outras palavras, como você reconhece um filho de Deus? Da mesma forma que você reconhece um filho do diabo. Pelas obras. Pelas obras, irmãos. Então, queridos, não é somente uma questão de você falar que é de Deus. Ou falar que é cristão, porque isso aí qualquer um pode. Nós somos reconhecidos pelos frutos, somos reconhecidos pelas obras. Não pelo que você fala, pelo que você faz, pela sua vida moral, pelo seu comportamento. Assim você é reconhecido. Os seus atos sempre falarão mais alto que as suas palavras. Sempre. Não adianta dizer uma coisa se a minha vida diz totalmente o contrário. Amém? Então aqui ele basicamente, o apóstolo João, ele faz o que ele fez durante toda a epístola, né? Ele separa o homem, o ser humano, em duas categorias, não é? Em duas categorias. Ele fala, por exemplo, no capítulo 1, lembra, de luz e trevas. Ele fala de amor e ódio. Ele fala de verdade e falsidade. E aqui ele fala de filho de Deus e filho do diabo. Então ele sempre faz essa distinção. Não tem, sabe, um ponto neutro para ele. Ou você de lá, ou você não tem um ponto no meio. Ou você luz ou você treva. Então João é muito claro em dizer isso. Não há neutralidade nessa questão. Ou você é, ou você não é. Eu sou mais ou menos. Né? Já ouviu muitos falando assim, como é que você está? Eu estou estacionado, sabe? Não, você não está estacionado. Ou você avança ou você está retrocedendo. Você não está parado. Ninguém está parado. Ninguém está parado. Ninguém está no ponto morto. E isso o apóstolo João deixa claro durante toda a epístola, toda a carta. Amém? E deixa eu terminar com dois trechinhos de dois comentários diferentes. Werner de Boer diz o seguinte, presta atenção. Não podemos pensar, isso aqui traz uma reflexão muito grande para nós. Não podemos pensar que na igreja estão os filhos de Deus e lá fora estão os filhos do diabo. João estava presente quando Jesus disse aos judeus devotos e fiéis à lei: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, primeira reflexão. Não é que os filhos do diabo estão lá fora no mundo e os filhos de Deus estão aqui dentro. Né? Meu pai sempre falava assim, não porque você está no aeroporto, você é avião. E não porque você está na igreja, você é cristão. Né? Então tem muito filho do diabo das portas para dentro. E se trata justamente da nossa vida moral. Não se trata de eu confessar, falar alguma coisa. Se trata do que a minha vida está comunicando. Porque aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Então mesmo estando na igreja
e eu permaneço no pecado, eu sou filho do diabo. Você me entende? Augusto Nicodemos diz o seguinte: durante os cultos de uma igreja, todos parecem cristãos, assentados, ouvindo a palavra, cantando e participando do culto. É pela conduta após o culto que se revela quais são os verdadeiros cristãos. Amém? Então aqui, irmão, todo mundo tem cara de santo, irmão. Louva a Deus, levanta as mãos, ouve a palavra, está sentadinho, né? Não abre a boca, né? Mas lá fora é onde o negócio revela quem nós somos, né? A nossa conduta, a nossa vida, nossas palavras. Amém? Então que o Senhor nos ajude a permanecer como filhos de Deus. Não é simplesmente dizer eu sou filho de Deus. Não, me mostre se você é filho de Deus. Deixa eu ver se você é filho de Deus. Né? Se você convidasse alguém, irmãos, a passar 24 horas com você, qual seria a conclusão que a pessoa tiraria? Você é filho de Deus ou você não é? Só 24 horas, né? Só 24 horas. Poxa, o irmão é mó bênção na igreja. Mas na rua, só Jesus. Então, irmãos, a nossa vida deve refletir o que nós cremos. Somos nascidos de Deus, somos cristãos, então a nossa vida deve demonstrar isso. Amém? Porque isso me leva a entender a verdadeira... Mas é como meninos, como filhos imaturos. A gente inicia 1 João capítulo 2.